Abra sua Bíblia, por favor, em Lamentações, no capítulo 3, versículo que nós iniciamos aqui o culto, só que agora a gente vai ler do 21 ao 25, capítulo 3, versículo 21 ao 25. Lembrando que nós estamos dentro daquela série de mensagens onde eu falei que nós iríamos falar de fé. E o primeiro domingo nós falamos de Marcos 11, 24, entre outras passagens. No segundo domingo nós também falamos de Marcos 11, 24, entre outras passagens. E hoje nós vamos falar um pouco de Lamentações, capítulo 3, mas o foco continua sendo o mesmo. Acredite, em Lamentações nós vamos falar de fé. Vamos falar de fé. E aí eu quero fazer uma breve introdução aqui, junto aqui com a leitura do versículo. Eu quero fazer uma breve introdução. Apesar de alguns teólogos, historiadores, enfim, aqueles que dizem que estudam a Bíblia, dizerem que Jeremias é conhecido como o profeta chorão, principalmente por causa desse livro de Lamentações. A grande verdade é que toda a lamentação que Jeremias estava fazendo nesse momento aqui é que todo ser humano faz. É que todo mundo faz. Só que em nenhum momento Jeremias abandonou a Deus. Muito diferente das lamentações de Jeremias são as reclamações, que é bem diferente, do povo de Israel quando estava caminhando no deserto. Alguns sim estavam se lamentando por algumas situações que estavam vivenciando, mas não deveriam se lamentar, porque eles estavam saindo do Egito e estavam indo para uma terra que era uma promessa de Deus, que manava leite e mel. É uma situação bem contrária do que Jeremias estava vivenciando. Eles estavam saindo da terra que manava leite e mel e sendo cativo, levado cativo para a Babilônia, aonde eles iriam ficar ali 70 anos. E apesar de Jeremias ter pregado isso a sua vida inteira, muitos não acreditavam no que Jeremias estava pregando. E as lamentações que Jeremias estava fazendo com Deus não era só relacionado à sua própria vida, mas era também relacionado ao povo. Jeremias olha para o templo e não vê mais sacerdotes no templo. Jeremias olha para o templo e não vê mais os levitas. Jeremias olha para o templo e não vê mais adoração. Jeremias olha para o templo e diz: profanar o templo. Porque o povo da Babilônia entra na cidade e toma tudo, quebram tudo, queimam tudo e vão profanar o templo. Então Jeremias está olhando para o templo agora, aonde havia adoração ao Senhor, e ele lembra daquilo que Deus já tinha falado com o povo. Isso tudo está em Lamentações, não apenas no capítulo 3, mas em todo o livro. E ele lembra, cara, do que Deus tinha falado para o povo. Esse templo ele vai permanecer de pé enquanto vocês me obedecerem, enquanto vocês estiverem me adorando, enquanto vocês estiverem dando ouvido. Quando isso cessar, tudo isso vai acabar.
Isso aí é um bom exemplo para nossas vidas. Algumas pessoas vão acabar dizendo: não, mas existem promessas de Deus sobre a minha vida, então por isso que eu permaneço intacto. Nós pregamos sobre isso na semana passada, e o sim de Deus está de pé para a promessa que Ele deixou na sua palavra. Agora, porém, se existem coisas na nossa vida que nós estamos deixando passar por causa da nossa desobediência a Deus, não espere que vai se cumprir alguma promessa do Senhor, porque não vai. Alguns vão chegar até a falar que quem tem promessa não morre. Morre por causa da quebra dos princípios, por causa da desobediência a Deus. Morrem. Jeremias, ele conhecia tanto, mas tanto a Deus, que ele sabia sobre o que ele estava se lamentando. Agora vamos ler capítulo 3. Vou ler com vocês aqui. Passo 22. Aí volta para o 21. Calma aí rapidinho. Aí, tava muito diferente. Eu tava procurando ali. Ok, vamos nessa aí, tá bom? Beleza. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Volta no 21 de novo, volta no 21. Preste atenção na passagem. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos parar um pouquinho, deixa a sua Bíblia aberta. No 21, quando ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, é porque ele veio se lamentando até aqui. Ele vai se lamentar depois de novo, mas até aqui. Mas aí ele para e diz o seguinte, e é o capítulo 3 todo, né? Ele falando nesse sentido. Ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero mais ficar olhando lá para trás. Eu não quero mais ficar pensando no tempo no qual nós saímos daqui cativos e fomos invadidos pelos babilônicos, e agora nós estamos cativos na Babilônia. Jeremias, ele fica em Israel, cara. Ele não vai ser levado. Mas ele está se lamentando porque ele está vendo a cidade completamente desolada, destruída. Não tem praticamente ninguém. Poucas foram as pessoas que sobraram, porque a sua grande maioria foram levados cativa para a Babilônia. E aí ele está olhando para Israel e está se lamentando de todas as coisas, do tipo, cara, por que essas pessoas não deram ouvido a Deus? Por que não se arrependeram? Porque durante toda a vida de Jeremias, ele foi pregando o que iria acontecer. Então não havia nenhum tipo de novidade, porque Jeremias já tinha sido avisado, já estava avisando o que iria acontecer. A grande verdade nas nossas vidas acontece assim também. Muitas coisas sobrevêm sobre nós, mas nós não estamos desavisados. Deus tem falado conosco o tempo inteiro, em todo instante.
Então Jeremias olha para tudo que eles vivenciaram e estava se lamentando de tudo que tinha vivenciado. Em meio a um deserto de desespero, aflições, o profeta Jeremias, ele vai lembrar de Deus. E aí ele vai entrar no versículo 22, vamos lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele começa a lembrar: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A sua misericórdia não tem fim. Aí passa para o 23. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha como é que ele está mudando a mente dele. Aí vai para o 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então ele rapidamente mudou o seu pensamento para que ele pudesse andar em paz. E é aqui que eu quero ministrar. É exatamente aqui. Diversas vezes estamos passando por muitas aflições, desertos, dificuldades terríveis. Mas se a nossa mente ela for tomada pelo inimigo da nossa alma, certamente morreremos. Já dizia grandes pregadores que a nossa mente é um campo de batalha. E é uma grande verdade. Se a nossa mente ela for dominada em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias difíceis, certamente nós seremos consumidos. Olhe, preste atenção nisso. Ainda que você esteja vivendo se lamentando, isso não quer dizer que é o fim. É só um tempo. O que não pode é a nossa mente ficar presa nas lamentações, nos problemas, nas dificuldades. Nós precisamos andar. Nós precisamos trazer para a nossa memória aquilo que realmente vai nos dar esperança. E aí eu quero dizer aqui que Jeremias, em um certo momento, ele estava com seus pensamentos lá atrás, no passado, do que Deus fez, das coisas que o Senhor fez e das coisas que foram perdidas por causa da desobediência do povo. E aí você pode parar para pensar aí e falar assim: cara, quantas coisas eu poderia ter vivenciado em Deus, mas por causa das minhas falhas, por causa das minhas desobediências, eu deixei passar muita coisa. Em quantos momentos que muitos de nós que tem passou um certo tempo da idade, sei lá, talvez está ali depois dos 30, 40, e que já viveram algumas oportunidades na vida, e essas oportunidades, porque nós não abraçamos, nós voltamos lá atrás e nos lamentamos. E inúmeras vezes nós ficamos presos com a nossa mente lá atrás, dizendo: por que eu não usei o dinheiro da maneira certa? Eu poderia ter comprado um carro, eu poderia ter comprado uma casa, eu poderia ter comprado um terreno, eu poderia ter mudado a vida da minha família. E se prende lá atrás. Em alguns momentos, Jeremias estava se voltando com a sua mente lá atrás, lembrando do que tinham vivido e do que tinham perdido.
Às vezes nós andamos exatamente dessa forma, lembrando do que a gente viveu e do que a gente perdeu. E nos prendemos, e quando nos prendemos, a gente começa a dar a desculpa do seguinte: passou o tempo, a idade está avançada, já não tenho mais tempo para viver as coisas que eu tinha quando era jovem. E não pense, apesar de eu ter falado depois dos 35, depois dos 30, porque já houve algumas oportunidades, alguns bem antes disso perdem a oportunidade ainda na adolescência, ainda na sua juventude. Algumas situações e oportunidades que apareceram e não foram abraçadas, e bota a sua mente presa lá atrás. Quando prendemos a nossa mente lá atrás, ela fica um campo muito aberto para que o diabo ele possa lançar toda a sua mentira. Porque o diabo ele vai lançar, quando a gente está com a mente lá atrás, o diabo vai mostrar para a gente assim: olha, já não tem mais tempo, já não dá mais para vencer, o tempo passou e agora não depende mais da idade. Porque eu já conversei com pessoas com 20, 25, 30 anos, que achou que já passou o tempo, simplesmente porque deixaram passar, na verdade, oportunidades. Sim, a oportunidade veio, ela bateu na porta, você não abraçou, ok, beleza, mas você não pode estar preso aí nela. Vai girar de novo, vai acontecer de novo. E você precisa estar pronto para poder abraçar. Mas se a tua mente ficar presa lá atrás, você vai achar que está velho, vai achar que cometeu erros, e ainda que tenha sido erros, isso não quer dizer que você não pode acertar hoje. Então, em certo momento da vida de Jeremias, ele estava pensando lá atrás no que Deus tinha feito e naquilo que foi perdido. Ok, muitas coisas foram perdidas. Tá, talvez você não tenha tido a sua melhor infância ou não teve a melhor criação. Tá, talvez você não conseguiu comprar tudo que você queria. Talvez você chegou até aqui e agora você está vendo o quanto tempo você perdeu gastando dinheiro com aquilo que não valia nada. Bem, eu sei o que é isso. Mas a sua mente não pode estar presa ali. A sua mente não pode estar presa aí. Por quê? Porque você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. E os erros do passado não te dão esperança para nada. Erros do passado, passou, acabou. Então por que eu tenho que ficar com a minha mente presa aí? Por isso muitos vão viver se lamentando do tempo perdido. Muitos vão viver chorando daquilo que não conseguiu fazer. Jeremias, em um certo momento, ele também estava preso no que ele estava vendo. Ele estava preso no passado e em um certo momento ele ficou preso no que ele estava vendo, porque ele olhava a destruição de Israel e o povo sendo levado cativo. Ele está vendo, meu Deus, acabou tudo, se foi. Talvez você vai olhar para o agora da tua vida e vai ser mostrado para você uma realidade. E você vai dizer assim: realmente, o que eu vivi lá atrás eu não estou preso, mas agora também não vai muito bem. Agora também, pastor, as coisas não estão legais não. Eu entendo. Mas isso não quer dizer que termina aqui.
Aí não é o final da história. Não é o final da história. Se a gente for contar, dar o spoiler do final da história, no momento que o povo vai levar do cativo, a gente tem que entender que existe uma promessa, que 70 anos depois eles retornariam, que também não vai ser o final da história. Na verdade, a gente não está nem perto do final da história, mas se fôssemos contar o final desse momento, eles vão retornar para Israel. Aí você pode falar assim: caramba, mas passou 70 anos. Passou 70 anos eles vivendo em cativeiro, em circunstância difícil. Mas quantos durante esses 70 anos fizeram a diferença em cima daquilo que eles estavam vivenciando? Uma delas foi quem? Esther, Neemias, Zorobabel. Quantos que em meio às circunstâncias eles fizeram completamente diferente? Daniel, vou arriscar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quanto que mesmo vivendo os mesmos problemas que todo o povo estava vivendo, eles estavam vendo de maneira diferente, completamente diferente. São jovens, são inteligentes, separa eles, porque eles vão servir diretamente com o rei. Então traz aí a comida, né? O manjares seria a comida, a típica comida do rei. Não. A gente não vai comer os manjares do rei, não. Pode trazer para a gente somente o legume, porque nós vamos comer legume. Não dá, vocês vão ficar fracos, vocês têm que ficar fortes. Não, pode trazer, faz um teste conosco. No final da experiência que foi feito com eles, eles estavam mais fortes do que os outros que estavam comendo os manjares do rei, porque eles permaneceram fiel naquilo que Deus já estava falando para eles. Olha aqui, ó, eles eram jovens, muito jovens. Daniel, usadíssimo por Deus em meio ao cativeiro, usadíssimo por Deus, vai se tornar governador da província, um dos homens mais consultados pelo rei. Ele vai revelar o sonho do rei numa situação louca. O cara não quer contar o sonho. Como assim? Hoje a gente fala: não, eu falo o sonho, o cara conta o sonho. Não, mas eu não vou contar o sonho. Tu tem que adivinhar o sonho e interpretar ele. Como isso? Usadíssimo em meio ao cativeiro, em meio às circunstâncias difíceis. O que o livro de Lamentações vai ensinar para a gente? Que independente de quem você seja, rico ou pobre, o sol ele nasce para todos, mas a chuva também. Então o que eu preciso em tempos difíceis? Esperança, fé. Porque nos tempos bons, quando a gente vai falar de prosperidade, é muito top. A gente grita, a gente pula, a gente se alegra e é excelente, é de Deus. Mas existe fé também em tempos difíceis, aonde eu posso permanecer fiel em meio às circunstâncias contrárias. Não queria estar passando por isso, mas eu continuo sendo um servo de Deus. Não queria que a situação tivesse difícil, mas eu sou servo. Eu continuo sendo um homem de Deus. Não queria que tivesse faltando isso em casa, mas eu continuo adorando o nome do Senhor. Porque não é isso que vai resumir a minha vida.
vai além de todas as circunstâncias, vai além do cativeiro, vai além de eu ser jogado na cova dos leões. Então se implanta o decreto, e lá vai Daniel para a cova dos leões. E o rei triste, porque viu que armaram, mas ele vai cumprir a palavra dele. O cara sai ileso. Por que sai ileso? Além de cativeiro, agora está sendo perseguido, mas Deus continua com você, meu irmão. Deus continua contigo. Deus, Ele nunca, não houve um momento que Ele nos abandonou. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, não houve um momento que Ele abandonou. E agora todos vão ter que adorar a imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram. E eles são lançados dentro da fornalha. Aumenta o fogo. O cara que vai aumentar o fogo morre. Mas de repente eles olham para dentro da fornalha e tem 4 e não 3. E todos passam a adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está entendendo? Está entendendo o que é fé? Em meio às circunstâncias difíceis, é não negar o Senhor. É se manter firme, que é Ele, somente Ele, que pode te dar a vitória tanto esperada. É somente Ele. Em meio às lamentações, Deus continua bradando. Em meio às dificuldades, Deus continua bradando. Em meio às circunstâncias difíceis, Deus continua bradando. Ele continua comigo, Ele continua contigo. Mas nós mesmos, às vezes, queremos ir pelo caminho mais fácil. E aquilo que parece ser bom é ruim, é ruim. Parece ser bom, mas é ruim. Está tentando nos tirar do foco. Está tentando nos tirar do que realmente importa. Para pensar. Deus, Ele não eliminou o cativeiro, abençoou eles no cativeiro. E foram prósperos no cativeiro. Não, eles não estavam na sua terra, sim, não estavam, eles queriam estar. Na primeira oportunidade, eles voltam para a terra. E muitos dos que estavam vivendo bem na Babilônia, não foram viver tão bem assim quando volta para Israel. Mas retornaram, porque eles queriam voltar para a sua terra. Mas em meio ao cativeiro, Deus estava abençoando no cativeiro. Deus pode abençoar você em qualquer tipo de cativeiro que tu possa estar. Em qualquer situação que você possa estar, Deus pode abençoar você. A única coisa que depende é de nós mesmos permanecermos fiel naquilo que Deus já tem falado conosco. Não ceda agora, não se entregue agora, permaneça fiel, vai até o fim. Ainda dá tempo. Jeremias, olhando ainda para aquele momento, para o agora que ele estava vivendo, também não era tão bom, porque ainda que ele ficou livre, ele sabia que aquilo não era o melhor de Deus, não era o que Deus queria para a vida deles. Mas ele sabia
que o povo iria sair dessa situação. Ele sabia que teria um fim, que isso não ia durar para sempre. Não dura para sempre. Acredite, não dura para sempre. Existe o tempo para o fim. Esse tempo ele é determinado por Deus. E mesmo que ainda esteja difícil, Deus pode te abençoar em meio à dificuldade. Então é o momento que Jeremias, ele fala no versículo 21, vamos lá no 21, já está lá. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a memória dele é baseado não apenas no que Deus fez, mas no que Deus continua fazendo e ainda vai fazer, porque ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele está agradecendo a Deus, porque as suas misericórdias não têm fim. É o 23. Renovam-se cada manhã. Olha a mente dele como é que mudou de novo, completamente. Renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele não fala grande foi a tua fidelidade, não é. Grande é a tua fidelidade. Deus continua sendo fiel. A minha porção é o Senhor. Pode deixar aqui. A minha porção é o Senhor. A minha bênção é o Senhor. Os meus bens é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Portanto, eu vou esperar em Deus. Portanto, eu espero em Deus. Então há uma mente completamente renovada. E no 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ele não fala mais no passado. Ele já começa a falar como Deus é. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Assim como você pensa, assim é. Assim como está na tua mente, é como realmente vai acontecer. É por isso que a fé, ela está ligada naquilo que nós estamos vendo, mesmo que ainda não exista. Mas você vê acontecendo. E aí você toma realmente posse daquilo e passa a viver com aquilo no teu coração e na tua mente. Você vê aquilo. E as pessoas já não te entendem, porque ela está vendo uma situação difícil, complicada, mas você não está mergulhado nela, você não está preso aí, você não está preso na situação, você está vendo Deus te abençoando. Se o problema é o carro, é a casa, é a situação financeira, você precisa se ver com tudo pronto. Começa a colocar diante de Deus tudo aquilo que você realmente quer, está no teu coração. Não tenha medo de falar com o Pai. Não tenha medo. Não tenha medo. Não importa quem você seja hoje. Não importa o que você esteja fazendo hoje. A minha filha, ela trabalha, tem uma vida quase independente, quase independente, mas nem por isso ela deixa de me pedir alguma coisa, mesmo sabendo se eu tenho ou se eu não tenho, porque filhos são assim. E o pai, ele simplesmente, ele abençoa. Deus é assim, Deus é assim.
Deus é assim. O Senhor é assim. O que Ele está esperando de mim e de você? E eu termino agora. O que Ele está esperando de mim e de você é exatamente nos posicionarmos como filhos, que independente das circunstâncias, Ele sabe o Pai que tem, e que Ele é abençoador, e que tudo que Ele tem preparado para as nossas vidas é para já, é para agora, e que eu preciso andar por fé e não por vista. Eu preciso enxergar aquilo que ainda não se manifestou no físico, mas ele já se manifestou no espiritual e na minha mente. Então eu tomo posse disso, eu abraço isso. Isso não é colocar Deus contra a parede e tentar fazer o que Ele faça, tentar fazer com que Deus faça o que a gente quer. Não, Ele quer que a gente ande assim, por fé e não por vista. Essa é a grande verdade daquilo que a gente veio ministrando há 2 domingos atrás. Deus quer que a gente ande por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E eu preciso então andar por fé e não por vista, baseado dentro das Escrituras. Não é do que a pessoa simplesmente falou A ou falou B, não. É o que está dentro das Escrituras, é o que está dentro da palavra. O que a palavra está dizendo a seu respeito? É isso? Então eu sou isso, e ponto final. Então você começa a mudar as coisas que estão ao seu redor. Não importa o que vão me oferecer, eu continuo sendo fiel, eu continuo vendo de forma diferente. Não importa onde vão me colocar, eu continuo sendo fiel e vendo de forma diferente. Não importa se é o cativeiro, eu continuo fiel e vendo de forma diferente. Não importa. Se você sabe o Deus que você serve, não importa em qual circunstância que você se encontra agora, você simplesmente permanece fiel. E ponto. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você.